Olá, meu amigo e minha amiga. Muito boa noite. Tudo bem? Tenho certeza que sim. E se não está, vamos fazer ficar, não é isso, pessoal? É importante que a gente tenha esse pensamento sempre positivo, tá certo? Então, olha, sempre gratidão. Programa da semana passada, muita audiência. Cada programa que passa, a gente fica aqui mais feliz, a gente fica com mais gratidão no coração e agradecendo sempre, né, pessoal? Porque a audiência, ela acontece graças a você que está nos acompanhando, na multiplicação das suas redes sociais, e eu peço a você, não pare de fazê-las, né? Porque é importante. A gente está trazendo aqui, toda quarta-feira, convidados que conhecem São Caetano. Por isso que o programa se chama São Caetano em Pauta. E a gente está debatendo a cidade como um todo, de uma forma positiva, alegre, descontraída, e é bacana, porque aí todo mundo fica informado, como foi a semana passada, como será essa quarta-feira. O nosso entrevistado, o nosso amigo, meu amigo, nosso querido Eric Busoni, ligado à área da cultura, mas ele não só é da área da cultura, não. Falar de São Caetano com ele é chover no molhado. Ele conhece São Caetano, ele conhece muito cultura, ele ama cultura, ele pratica tudo isso, mas ele fala de São Caetano com muita propriedade. Se quiser falar de política com ele, pode mandar aí as perguntas, porque ele é preparado, ele tem a ligação profissional pessoal, mas ele também tem a ligação cultural e profissional pública. É sensacional a capacidade do nosso entrevistado. E tudo isso é para a gente fazer o quê? São Caetano ficar mais bem informado. A sociedade que não consegue no seu dia a dia acompanhar a cidade, acompanha conosco aqui. São Caetano em Pauta com Gilberto Costa. Nós temos aqui o Ed nos acompanhando toda quarta-feira, a Carol aqui precisa nas suas anotações e nas suas rapidez. Então nós estamos aqui agradecendo sempre, tá certo, pessoal? E mais do que isso, pedindo a Deus que continue nos abençoando para a gente toda quarta-feira estar aqui podendo fazer esse programa agradável, tá certo? E muita gente conhece ele, outras pessoas não conhecem e eu vou deixar ele falar por si só. O meu entrevistado, esse jovem, esse cara capaz da cidade de São Caetano. E olha, São Caetano tem gente boa, gente competente em todas as áreas. A de hoje a gente foca a área da cultura. Eric Busoni, boa noite. Você está bem? Obrigado por ter aceito o convite, por você estar aqui engrandecendo o nosso programa, Eric. Obrigado, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Aliás, olá, né? Porque agora eles podem assistir amanhã, depois. Né? Com certeza. Que fantástico que é a internet. Bom, olá pessoal, agradeço o convite, Gilberto. Prazer. Que legal que a gente possa também falar de cultura, né? Algumas pessoas às vezes esquecem a área cultural. E que bom, agradeço o convite, você esteve lá na nossa exposição. Foi lá que a gente já nós vamos falar sobre isso. E que bom. Porque são 15 anos de companhia da Matilde, né? Tem uns que falam de Matilde e outros da Matilde. A companhia da Matilde. Da Matilde. Perfeito. É uma brincadeira, é isso. Ô, Eric, a sua formação qual que é, Eric? A minha formação é artes cênicas. Arte cênica. E você fez... Desculpa perguntar onde? Eu comecei estudando aqui na Fundação das Artes. Oh, nossa pioneira. Exato. Na verdade, eu devo tudo a uma professora de educação artística que eu tive, chamada Maria Nilza. Ela está viva ainda e vive me acompanhando. Se ela estiver viva, professora, um beijo. Ela que descobriu essa veia artística nos exercícios de teatro que ela dava na escola. E ela me indicou a Fundação das Artes. Eu fui estudar na Fundação das Artes. Depois fui estudar em São Paulo, no Teatro Escola Célia Helena, e aí segui pela Artes Cênicas. Que bacana. Ô, Eric, eu sempre digo, né? A pessoa que é envolvida com arte, com cultura, com esporte, com educação, são pessoas que têm passam um equilíbrio, passam uma coisa bacana. É bacana, por exemplo, eu tive lá na exposição da Companhia da Matilde, que a gente vai falar muito sobre isso, né? Que completou 15 anos de história. Você vê, né, o semblante das pessoas, aquela coisa bacana, aquela coisa calma, né? É isso que você sente no seu dia a dia? É isso que as pessoas te falam? Olha, que legal você dizer isso, porque você não é a primeira pessoa que me diz isso. Eu acho, sim, que nesse meio artístico, digamos, existe uma certa leveza, digamos assim. Acho que essa é a palavra. Você colocou bem, olha aí, pessoal. Leveza, é isso mesmo. O clima fica leve. É verdade, eu acho.
E eu sinto um pouco isso. É lógico que também existe muito trabalho, muito estudo, muita pesquisa, mas eu sinto que existe um prazer, uma satisfação em fazer. Não que nas outras áreas ou nas outras profissões não exista, não é isso. Mas eu sinto que na área artística é que a gente faz porque a gente gosta. Eu sou apaixonado pelo teatro, eu sou apaixonado pela cultura, então essa paixão me move e me dá muito prazer em fazer, em trabalhar com isso, sabe? Você é ator. Eu sou ator, diretor e iluminador. Mas, então faz tudo. Porque o Miguel Falabella também é isso, não é isso? Quem te espelha, o Érico, ou quem já te espelhou muito? Olha, são diversos artistas, digamos, que eu me espelho. Alguns atores, alguns diretores. Eu acho que eu admiro muito essas pessoas que exercem várias funções na área. Porque a gente está numa área que ela, por ser um bem imaterial, ela não é tão tangível assim, né? Muitas coisas acontecem num outro ambiente, não é, digamos que não é tão simples o entendimento para algumas pessoas como um trabalho onde você tem que construir alguma coisa, ou você tem que estabelecer um documento, ou desenvolver uma aula, enfim. É uma coisa mais imaterial, aliás, completamente imaterial. Então eu gosto das pessoas que realizam várias funções. Por exemplo, você citou o Falabella. Eu penso que ele é mais televisivo, a minha área é mais teatral. Não tenho nada contra, admiro muito o trabalho dele, mas eu tenho mais admirações pelas pessoas que vão para o meio teatral, para as artes cênicas, numa função do teatro, assim, no âmbito teatral. Por exemplo, Érico. Por exemplo, o Paulo Altran foi um cara sensacional. Que eu admirei muito. O Raul Cortez foi um ator que eu admirei muito. A Fernanda Montenegro é uma atriz que eu admiro. A Fernanda faz muito teatro, eu né? Admiro muito. Eu assisti uma peça da Fernanda, Érico, que ela fazia sozinha, cara, sentada. Eu não me lembro mais o nome dessa peça, faz muito tempo. Foi lá em Moema, na época que tinha o Palace. Sim. E você assistiu lá? Fenomenal, né? Ela dominou ali todo mundo sozinha. E ela te prende de uma maneira, né? É muito competente. Agora, o Eric, na área da cultura, a gente vê uma competição muito grande. Sim. Existe uma competição muito grande, porque a cultura, além de envolver o teatro, tem a televisão, tem o rádio, tem muita coisa. E é o sonho de muita gente, né? Sim. Quero ser ator, não é fácil, né? Ser celebridade, né? Sim, claro. É poucos, né? Por mais que a gente pense que é muita gente que consegue chegar lá, são poucos, né? Eu acho que a gente tem que entender o que é esse chegar lá. Eu conheço muitos atores, por exemplo, que são consagrados, que são conceituados, que estão bem e não fazem TV. Por uma opção ou por falta até de espaço, mas que estão tranquilos ali, desenvolvendo a sua arte, desenvolvendo o que acreditam. Isso eu acho que é mais no nosso país. Se você pegar, por exemplo, um ambiente europeu, tem muitos países onde os atores, por exemplo, na Espanha. Eu estive na Espanha num grande festival em 2017, o maior festival de teatro clássico do mundo, e nós fomos convidados e eu fui até lá, em julho de 2017. O grande sonho dos atores espanhóis é fazer parte da Companhia do Teatro Nacional da Espanha e não da TV. Entendi. É uma pequena diferença. Aqui as pessoas... Vê mais a TV. Exato, elas vão mais para a TV. São algumas diferenças. Não julgo nem que está certo ou que está errado, mas são focos e objetivos diversos, assim. Entendi. Érica, a cultura ela é grande, né? Ela é vasta, né? Ela te dá vários caminhos, tá certo? Inclusive, você vê, hoje se comemora o Dia do Rádio. Nossa, eu não sabia. Pois rapaz, você sabe que assistir o programa São Caetano em Pauta ou participar aqui da entrevista comigo... Também é cultura. É cultura, rapaz. Hoje é o Dia do Rádio. Sensacional. Eric, qual é a tua... E aí eu vou tirando aqui algumas perguntas da cachola, porque o programa ele é feito pelos internautas e aí vem as perguntas. Certo. Hoje não, sempre ouvi dizer, o Brasil não investe em cultura. Você separa cultura e educação ou você juntaria isso? E se é verdade isso mesmo? Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade no seguinte aspecto. Eu acho que, na minha opinião, não é possível desassociar educação e cultura. Eu não entendo como algumas pessoas... Caminha juntos. Sim, caminha completamente. Eu não entendo como algumas pessoas desassociam isso. Eu acho que é uma coisa que eu vivo falando. Eu acho que é arte, educação e cultura. Elas estão muito ligadas e seguidas. Arte, educação e cultura. Isso, é o que eu entendo. Que elas estão numa vertente e num caminho muito próximos. Penso que o Brasil não investe em cultura, penso que é verdade.
como eu penso que o Brasil investe pouco em educação. Mas a cultura, eu acho que a gente tem que entender o seguinte aspecto primeiro. O que é o investimento em cultura? Porque a gente pode dizer que não investe em teatro, em música, em dança, em artes plásticas, literatura, audiovisual, diversidade cultural, mas essas são as atividades artísticas ligadas à cultura. A cultura não é só isso, a cultura vai um pouco além disso. A identidade cultural de um povo, a sua cultura da sua cidade, do seu dia a dia, do seu país, enfim. Eu acho que quando a gente diz o Brasil não investe em cultura, é pensando nisso, no patrimônio e memória, na sua cultura, na sua história. Eu acho que aí eu concordo completamente com a frase. É um pouco... A gente é desleixado com essa área. Com essa linha, né? Com essa matéria. Exato. O Eric, aqui em São Caetano, o meu sonho, não sei se é o seu também, é a gente ver aquele nosso museu robusto, não é isso? Será que a gente vai ter essa honra? Você sabe que... Porque, poxa, o nosso museu, primeiro eu acho a localidade dele, nada contra a localidade por ser do bairro da Fundação, mas ele descentralizado, ele intimida, não intimida? Não sei, Muita gente Gilberto. não sabe que fica na Maximiliano Lorenzinho. Eu não sei se intimida. Eu acho que pode ser que seja um equívoco ou uma falta de atenção nossa em investir mais nas opções que o museu pode nos trazer. Você sabe Mas que se valoriza, no meu ponto de ver, as pessoas conhecem mais a Fundação Pro Memória, dá muita essa conotação da Fundação Pro Memória e dá até se entender, se eu estiver falando besteira, que talvez ali fosse o celeiro da cultura da cidade. E não é, porque tem um museu, por exemplo. Não é, de fato não é. Mas é que a fundação está muito bem localizada. Então, né? mas Nesse foi aspecto o que eu você tem falei. razão. Nesse aspecto você tem razão. Mas eu acho que falta a gente investir no museu. Eu acho que não precisa tirar o museu de lá. Até porque eu acho que o museu ser no bairro Fundação é muito característico Porque para a gente. primeiro bairro da cidade. Exatamente. Eu acho muito característico. Acho que a gente precisa ter um projeto, na minha opinião, um projeto melhor. Principalmente na área da educação, é quando eu digo que não existe, na minha opinião, não dá para desassociar com os alunos, com a rede pública, com as escolas municipais e estaduais e fazer com que as pessoas visitem mais esse museu através desses incentivos, sabe? Acho que educação e cultura, pode ser que falte um projeto mais voltado para ele. Porque assim. a gente vê muitos passeios voltados para o Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga está fechado há alguns anos. Não, mas você já ouviu falar muito Sim, sobre isso. já. A gente poderia deixar essa sugestão aqui, tenho certeza que o João Manuel vai estar nos assistindo, o João já esteve aqui, de promover essas caminhadas até o nosso museu. Até nós podemos colocar espetáculo lá na porta. Excelente. Não só na porta, o museu tem uma área ali, que é um jardinzinho, você conhece ali? Conheço que é muito muito. legal, a gente pode desenvolver Sim. saraus culturais, a gente pode desenvolver leituras. Porque a gente vê passeio por Chico Mendes, não vê? Podia ter lá, Podia, sem problema mas não. tá certo. Ô, João, fica essa sugestão. Você é um cara extremamente inteligente, o João é inteligente, ligado a essa área da cultura, para a gente. Porque aí sim, você começa de criança e é natural. A coisa vai crescendo. Porque aí você cria a cultura da cria visita a ao Museu cultura Municipal. da visita. Entendi. E aí, quando você vai fazer passeio, eu nunca escutei, Eric, e aí fica como sugestão vocês que trabalham na área, eu Sim. nunca escutei assim um morador ou um cara que veio visitar um morador aqui, uma família, dizendo assim, eu fui passear no museu. Eu escuto passear no Chico Mendes, na Kennedy, na Goiás, mas no museu, nosso não. Pode ser uma ótima ideia. Mas tem que Até ser. para nós, né? Nós, Sim, moradores da tô cidade, deixando vamos aqui. ao museu. Pode ser uma ótima ideia. E aí a gente aproveita e na cantina lá do bairro já almoçamos ou já jantamos. É ótimo o que você está falando, que é o que eu defendo, o que eu acredito. Porque isso faz o quê? Com isso você movimenta a economia local Claro. e você investe na economia criativa do município, que na minha opinião é o que falta na cidade. Eu acho fantástico essa Não é ideia. isso? A gente vê apresentações no Chico Mendes, cultural inclusive. Eu não vejo apresentação na porta do museu, que é fácil de fechar Maximiliano Lorenzini para fazer isso. Ou até naquele espacinho lá dentro, às vezes não precisa nem fechar. Não, mas dependendo do tamanho do que você vai apresentar, lá na rua. Faz na rua. Não é isso? Quer dizer, a gente está falando de cultura. conversando. É isso aí. O Eric, aproveitando e agradecendo aqui, olha, tem gente falando aqui. E aí, aqui o programa quem faz é eles. Vamos lá. Olha aqui, ó. Li Andrade. Eric, você é uma pessoa especial, maravilhosa, que respeito e amo de paixão. Li que Andrade. legal, Li, agradeço. Sensacional. O Rodrigo Tese, ou Tesi,
Gostaria de saber por que o Eric saiu do SEDUC. O que ele acha do secretário? SEDUC? Sem enrolação. Secretaria de Educação. Mas eu nunca estive na educação. Então, está respondendo, tá certo. O Rodrigo, talvez ele está equivocado. Ele quis dizer cultura, mas você não saiu da cultura. Saiu da cultura, estive então, na cultura. Talvez ele quis dizer cultura. É isso? Pode ser. Estive na Secretaria de Cultura e hoje eu desenvolvo um projeto cultural na CONTID, Coordenadoria Municipal da Terceira Idade. Entendeu, Rodrigo? Eu estou gerindo as atividades artísticas dos 5 centros de terceira idade que nós temos na cidade. Eu saí da Secretaria de Cultura para desenvolver um trabalho nas terceiras idades. Focou para outro lado. Você falou da coordenação da juventude, porque ali foi absolvido pela Secretaria de Cultura também, que é o espaço, o espaço jovem em cima da estação. Hoje é a Estação Cultura. Estação Cultura, isso. Mas agora quando está... inaugurado pelo prefeito Auríquio, era a Estação Jovem, isso. Que era da juventude, que era ligada à cultura. Isso, mas tinha uma coordenação separada. Isso, agora separou, a juventude foi para o esporte e agora é só Espaço Cultura. Na minha opinião, é equivocado. Eu acho que era melhor quando a juventude estava junto com a cultura e lá se desenvolvia as ações culturais junto com a juventude. Na minha opinião, era melhor. Até porque você tem propriedade para falar, tá certo? Você é do ramo. Não é isso? E além de tudo, jovem. Você viu que eu tentei te imitar. Eu vi Eric aqui, eu falei assim, esse cara tem uma barba bacana, eu vou tentar igual. Eu fiquei meio descolado. O cara da cultura é isso, né? Ele é descolado. Eu vejo na roupagem. É sensacional. Sensacional. Que bom. Tem gente que não gosta, né? Eu gosto. Olha, Eric, eu gosto. Então, olha como você está prestigiado. Getúlio Filho. Boa noite, Giba. Boa noite, meu grande amigo Eric. Parabéns. Todo o trabalho desenvolvido na cidade, independentemente de onde esteja. Parabéns. Ele está dizendo que você é um cara que tem aí capacidade, aonde passa, faz bem, tá certo? Agradeço, Getúlio. A gente conversa muito, a gente cria muita ideia, a gente cria muito projeto. Eu adoro conversar com o Getúlio, filho. Getúlio. Olha, Roberta Pereira, que é ambientalista, o Giacomo Escobar, Li Andrade, eu já falei, Rose Nogueira, Michele Menezes, Paulo Rosa, sensacional, Marcos Laerte, todo mundo prestigiando a gente, tá certo? Legal, Michele Menezes, lá beijo pro pessoal do Eventos. Michele trabalha no Eventos junto com a Cibele e eles fazem um trabalho que, na minha opinião, é um dos melhores da cidade. Eu acho que a cidade está bem, né? A gente analisando a cidade como um todo vai bem. Agora, o Eric, a Companhia da Matilde completou 15 anos. 15 anos. Tá certo? Fala um pouquinho o que faz a Companhia da Matilde, até porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai querer falar com você, vai querer entrar em contato, porque isso eu que conheço entusiasma. Eu já fui aí ver a apresentação de vocês, criação pessoal, muito legal. Muito legal. O que é a Companhia da Matilde e esses 15 anos para você? Bom, a Companhia da Matilde é um grupo de teatro que nós fundamos em São Caetano em 2004, no dia 25 de janeiro de 2004. Tanto eu como Malu Salotti, Fernando Valini, que são fundadores da Companhia da Matilde, nós todos trabalhávamos em São Paulo, dia 25 de janeiro, feriado em São Paulo, nos reunimos na casa da Malu e a gente criou a companhia com a ideia de movimentar a cultura da cidade. A gente entendia que naquela época a cultura estava um pouco truncada, amarrada. Isso 2003, 2004. Então nós fundamos a Matilde. Matilde é uma sigla. Movimento Artístico para a Transformação, integrado pela liberdade, direitos e entretenimento. Não é uma mulher, então. Não, é uma utopia. Mas aí ficou Matilde e aí a gente dá a impressão que é mulher, né? Exatamente, para essa brincadeira. É um grupo extremamente irreverente, a nossa ideia é exatamente essa. E aí nós começamos a desenvolver as atividades do grupo na Faculdade Paulista de Serviço Social, na antiga Faculdade Paulista, que ficava ali na esquina da Paraíso com a Visconde. Que hoje é o Colégio Oscar Niemeyer. Exato. Lá a gente desenvolvia as atividades aos sábados, com muitos integrantes, e começamos a desenvolver os espetáculos de teatro e também a conversar com os coletivos artísticos da região, não só da cidade, para entender como é que a gente poderia movimentar a cultura local. E foi assim que começou. Começou a gente provocando, a gente criticando, a gente estimulando, enfim, que eu acho que é o papel do artista. Tem gente que não entende isso, mas eu acho que o papel do artista é muito importante nisso. O Jung, tem um livro do Jung, se eu não me engano, chamado O Homem e Seus Símbolos,
que ele disse que o artista vive à margem da sociedade para vir ao centro, à sociedade, entender as suas mazelas, desenvolver um trabalho artístico e trazer como remédio. Se eu não estiver enganado, é no Homem e Seus Símbolos. Eu acho que é mais ou menos por aí, só que o remédio remedeia, então a gente precisa ir um pouco além. Voltar para a margem, como diz que o artista vive à margem para, digamos que, olhar de fora, né? Eu acho que é interessante. E a Matilde começou com isso. E aí eu tenho uma coisa muito importante que eu, se você me permite, queria dizer. A Matilde, eu acho que... Você está livre aqui, fala o que você quiser. Esses 15 anos, eles foram fundamentais porque a gente entendia que estava difícil e tudo mais. E logo em 2005, nós tivemos a criação das diretorias, né? Era departamento, lembra os departamentos? DESEM, DETUR, DEPEC. Sim, claro. A cultura era só uma assessoria na cidade. Em 2005, cria-se as diretorias e tivemos a diretoria de cultura, com o primeiro diretor que foi o Alessandro Leone. Eu acho que aí começa a caminhar melhor a cultura. Eu acredito muito que a cultura necessite de políticas públicas estruturantes e permanentes. Eu acho que quando essas coisas acontecem, isso dá um up para a cultura e para as atividades artísticas. Acho que a Matilde conseguiu tudo o que conseguiu nesses 15 anos, que a gente vai conversar aqui durante o programa, principalmente porque nesta época as políticas públicas começaram a avançar de fato. Eu me lembro quando o Alessandro Leone foi nomeado, até porque aí tem também uma passagem com o Gilberto Costa, né? É porque o Alessandro Leone, ele era meu presidente no PSB. E aí nós ganhamos a primeira eleição com o Auríquio em 2004. Isso, aí em 2005 cria as diretorias. Isso. E aí ele foi nomeado diretor, foi uma indicação do meu partido. Que legal. Então, por que nós indicamos o Leone? Porque ele tinha aquela ligação com o Dubuyer. Certo. Ele sempre gostou de evento, essas coisas todas, e eu cacifei o nome dele. Foi uma indicação minha. E eu lembro que vocês fizeram naquela época, depois que montou lá a equipe de trabalho, muitas palestras, discussões, né? Tudo começou com ele fez o primeiro fórum de teatro da cidade. Isso. Ele fez o primeiro censo. Eu me lembro. E tudo através da diretoria. Então, as políticas públicas permanentes, esse é um mérito do prefeito Auríquio, de 2005 a 2012, é histórico o avanço na política pública permanente e estruturante na área da cultura. Porque ele cria isso, o Leone começa com essas ações. Em 2008 ele inaugura a Estação Jovem, que foi referência, ganhamos prêmio do programa Altas Horas. Em 2009 transforma as diretorias em secretarias e temos a Secretaria de Cultura. Muda a secretária, vai para a Adriana Sampaio. A gente começa um diálogo na época. No mesmo ano, em 2009, a Matilde aluga o galpão, aquele galpão que você conheceu. Sim, lá na Senador Vergueiro. Fui lá assistir peça. Né? Lá a gente começa um diálogo, ela traz uma proposta de gestão extremamente participativa e eu acredito muito nisso. E quero parabenizar que, inclusive, você usando bem esse espaço, você promoveu, inclusive, debate eleitoral com os prefeituráveis. É verdade, né? Foi verdade. Sensacional. É verdade. E lá nós começamos os diálogos para a formatação do CONCULT, do Conselho Municipal de Política Cultural. Isso mesmo. Em 2010 se estabelece o CONCULT. Em 2011 ela faz uma parceria com o MINC, Ministério da Cultura, e ela traz uma análise técnica da UFBA, Universidade Federal da Bahia, para a gente formatar o Plano Municipal de Cultura, que era de vigência 2013 a 2022. Certíssimo. Você entende? Em 2012, o prefeito manda para a Câmara o fundo. Quer dizer, a gente consegue, em 8 anos, a diretoria, a secretaria, a Estação Jovem, hoje Estação Cultura, o Conselho de Cultura, o fundo. É histórico. Nisso, a Matilde estava atuante. Então, a comemoração desses 15 anos e o mérito de tudo que nós conseguimos e conquistamos é muito atrelado com os avanços das políticas públicas permanentes. Então é muito importante, é muito difícil a gente conversar só sobre política ou só sobre cultura. Isso estou dizendo na minha área. Porque está muito atrelado, entende? Assim que vocês que você foi vereador... O político é formador de opinião e o artista também. Exato, porque assim que vocês conseguem estabelecer, ou o executivo ou o legislativo estabelece e aprova uma lei que contribui, isso nos estimula. Quando nós provocamos e desenvolve uma outra lei, isso também nos estimula e assim as coisas andam. Eric, eu queria falar de 4 coisas assim. Vamos lá. Olha só, olha que interessante. Eu gosto muito do Carlinhos Lira.
Sim. Por que que a peça, a encenação de Cristo, ela não está sendo reproduzida? Ela foi até um período e parou, que é através do núcleo dele lá, o MCTA. MCTA. Eu acho fantástico isso. Eu não entendi porque de repente está um vazio. Eu comecei a fazer teatro na Fundação das Artes e fiz parte do MCTA há 5 ou 6 anos, de 93 a 2098. Enfim. Então, você participou da encenação. Fui parte do MCTA. A primeira Paixão de Cristo eu fiz com o Lira. Eu acho que... e aí é uma opinião pessoal. Uhum. Eu acho que o Lira se perdeu um pouco na política, às vezes. Eu acho que ele deveria ter investido mais no teatro. Na cultura. Eu acho que o Lira tem uma capacidade absurda. Eu acho que o que ele fez... Existem grandes atores e grandes artistas da cidade que estão até hoje, que passaram ou saíram ou passaram por ele. Eu passei por ele. Eu acho que aquela proposta da Paixão de Cristo, da Via Crucis, ele fez algumas... Era fantástico. As últimas ele fez na Prosperidade, era muito legal. Sim, adorei. Mas eu acho que... Ele tem viés político falou mais alto. Eu acho. Acho que faltou, na minha opinião, um pouco mais de vontade. O Lira tem que ter um pouco mais de vontade. O viés político falou mais alto e o cultural menos. Acho que foi isso. Acho uma pena. Mas deixa pra aqui a mim sugestão. Também é uma pena, porque seriam mais grupos mais atuantes, cultura. Né? O Carlinhos Lira, que ele volte a apresentar essa... pro ano que vem. Mas isso é uma opinião pessoal, não tô certo disso. Ô, Eric, pelo amor de Deus, aqui ninguém está fazendo crítica, nós estamos batendo um papo. Estamos e quando a gente conversa sobre tudo. Você se recorda, recentemente porque o Bolsonaro tomou posse agora, faz pouco tempo. Nos governos anteriores foi criado um cartão para apoiar a cultura. O Vale Cultura. Agora eu não me recordo, mas Vale eu sei do que você está falando. Sim. Tá certo? Bom, eu não sei onde foi parar esse projeto. Eu também não. Ele se perdeu, coisa sensacional. Inclusive você podia usar ele para comprar livro. É verdade. Livro, CD, livro, sim. Sensacional. Era uma maneira de você impulsionar a sociedade mais carente para poder consumir cultura. E se perdeu. Mas aí, recentemente, o prefeito Auríquio, ele vem reeditando alguns cartões na cidade, mais educação, mais medicamentos, sensacional. Tudo que for para impulsionar as pessoas mais desfavorecidas economicamente. E isso impulsiona a economia, tem nosso apreço, tem nosso apoio. As pessoas não podem ficar refém disso, tá certo? Agora, você não acha que a gente tinha que criar esse cartão aqui na cidade? Mais cultura? Olha, eu penso que a cidade... Sugestão aí, para o secretário. Penso que a cidade tem estrutura, penso que a cidade tem... Financeiramente está bem. Capacidade, penso que está num momento bom. E acho que, como eu falei, o avanço de política pública permanente nas 2 primeiras gestões do prefeito Auríquio é indiscutível. É inquestionável. É fato e é histórico. Sem dúvida. Mas acho que a gente está parado no tempo agora. Essa é a minha opinião. E isso vem de 2013 para cá. Estagnou. Acho que ele tem aí uma série de coisas que nós precisávamos acertar na educação, na saúde, como a reforma agora do pronto-socorro, trazendo a UPA e o hospital de emergência, as 3 escolas que estão aí. Enfim. Aquele tripé, né? Isso, acredito. Segurança, educação e saúde. Mas entendendo e pensando no quanto ele é visionário, penso que em breve ele vai retomar. Então, mas olha, se o João Manuel está nos assistindo, junto com a assessoria do prefeito, eu tenho certeza que também fica aqui a sugestão. Fica. Isso impulsiona, porque se você pegar esse cartão Mais Cultura, você deixa livre aí para a pessoa comprar um livro, para a pessoa poder comprar uma revista, para a pessoa poder... pagar alguma coisa que está faltando lá no curso da Fundação das Artes. Nós temos uma série de... o prefeito... Para entrar no cinema. Ele me convidou. Você deixa ele livre. Ele me convidou em 2016 para a gente fazer o plano de governo na área da cultura. Fui muito grato e dei ali a minha contribuição. Eu penso que essa é uma boa ideia. Eu penso que a gente poderia pensar nas questões dos códigos de serviço. São Caetano, todos os códigos de serviço ligados à cultura, teatro, música, produção cultural, dança... A gente paga 5% de ISS, que é o teto nacional. Sim. A gente podia pensar numa isenção. Numa isenção. E não seria significativo isso, numa desoneração significativa para a cidade, porque a gente não tem tantas empresas e tantos grupos que contribuem com isso. Não pesaria. Exato, mas para os poucos que existem seria interessante. Eu acho que uma lei de incentivo fiscal
seria muito importante e muito interessante. Já houve uma tentativa nos anos 90 com o IPTU, mas isso não foi para frente, não foi regulamentado, não foi sancionado. Eu acho que entender isso melhor. Porque, Gilberto, nós temos a Escola Municipal de Bailado, com quase 500 alunos. Sim. Nós temos a Fundação das Artes, com mais de 1.200 alunos. Sim. É um investimento que a cidade faz. Então, a gente tem a base da estrutura educacional da cultura e nós oferecemos isso para os munícipes. E depois? Se nós não não tivermos programas, projetos e, fundamentalmente, política pública permanente nessa área, a gente está exportando o que é nosso. Perfeitamente. O tempo todo. Bom, tanto que já saiu tanta gente daqui, né? Exato. Eles não conseguem ficar porque não tem oportunidade. Exato. A outra coisa que eu queria ver com você, Eric, eu defendo a tese que a Fundação das Artes, ela se mantenha curso técnico, mas que ela avance para uma faculdade de arte. Como é que você vê isso? Eu, inclusive, porque eu falei isso recentemente no Dia do Teatro, Sim. que foi comemorado a semana passada. No dia 16, 17, isso, né? Enfim. Perfeitamente. Eu não entendo disso, como que é isso na questão... Mas se eu te dou uma faculdade de arte, eu estou te formando profissionais que podem dar aula. Lá nós temos o curso técnico de teatro, de música e agora conseguiu de dança, né? E existe o curso livre de artes visuais. Isso. Eu acho que se nós avançarmos seria fantástico. Fantástico. Eu não entendo como é isso na questão... Você precisa ter o reconhecimento do MEC, Ministério da Arte. Eu acho que seria fantástico, mas penso que, além disso, precisamos investir nessas pessoas que saem de lá. O que nos adianta formar atores, bailarinos e músicos se nós não conseguimos dar nenhum subsídio, nenhum estímulo, nenhum apoio ou nenhuma estrutura para que eles continuem, certo? A gente forma todo ano, sei lá, 20 bailarinas na Escola Municipal de Bailado. Para quê, Gilberto? Se eu não tiver nenhum projeto, nenhum programa voltado para as bailarinas, para os bailarinos. Nós vamos ter agora, é obrigatório, você sabe disso, a partir do ano que vem, as escolas de ensino fundamental têm que dar aula de música. Tá certo? Exatamente. Entra no que você falou. Tá, eu vou dar aula, eles vão aprender e depois. Exato. Então a gente precisa ter aqui... Eu acho que no momento nós estamos estagnados. A nossa gestão cultural não pode ser só de evento. Até porque o evento é entretenimento, não é formação. Acho que é fundamental também, mas a gente não pode só nisso. A gente precisa entender, a gente precisa estimular e a gente precisa deixar um legado voltado para os programas, para os projetos e para a política pública disso. Mas isso entre vocês estão debatendo isso. Onde? Entre vocês, que entre os artistas? Vocês artistas e Sim. vocês que são ligados à Secretaria de Cultura. Sim, a gente vem debatendo isso com frequência. E a maioria dos artistas eles estão ansiosos para voltar àquele avanço que eu acabei de relatar, histórico do prefeito Auri, que eu tenho certeza que em breve ele deve começar a retomar isso. Olhar para cá, né? Exato. Ele está muito olhando, o que eu percebo, educação, saúde e... Segurança. A segurança também, mas eu vejo que ele está mais vocacionado aí, um pouco mais com essa área dos lazeres aí, nos parques e jardins, né? Entendo. Né? Pelo menos a gente está percebendo uma movimentação grande de reforma dos parques, ampliação dessas áreas, né? Agora, lógico, todas essas áreas, inclusive, elas podem estar com um espaço reservado para a cultura. Claro. Tá certo? Você vê o seguinte, o Bosque do Povo, ele foi aberto, está lá o espaço, ainda não houve apresentação. Que eu saiba ainda não. Não, então eu acho isso fundamental. Também você acho. ocupar espaço. Aí fica a pergunta, há uma falha da cultura? O espaço está lá. Então, é isso que eu estou dizendo. Se nós tivermos programas e projetos voltados a isso, vai ocupar. Acabou. Entende? Nós precisamos disso. Até para que as pessoas que se formem e que trabalhem, que sejam profissionais na cidade, tenham a opção de exercer sua profissão aqui. Porque senão vai acontecer como aconteceu comigo e com a maioria dos que eu conheço. Você vai para São Paulo. Porque é muito próximo, né? Está muito pertinho. Só que, como eu disse, a cidade tem estrutura. Bom, nós temos 3 teatros. Paulo Machado com 1.122 lugares, Santos Dumont com 370 lugares e o Vladimir Capella no SECAP com 245 lugares. Você esqueceu de mais um. Diga. Fundação das Artes. É que o da Fundação a gente usa mais voltado. A gente não, é usado mais voltado para os alunos. Mas tem apresentação também. Tem, são 100 e poucos lugares. Eu acho que não está equivocado. Mas para os artistas formados, a gente tem esses 3 espaços.
No momento, eles estão precários. E nós sabemos Mas vai disso. passar por reforma. Em breve, tenho certeza. Então, o que a gente precisa é criar projetos e programas e estabelecer políticas públicas para que a gente ocupe os parques, os teatros e, por que não, a gente valorizar também a lei do artista de rua que existe na cidade. Sim. E nós incentivarmos, através de um edital público, que os artistas possam frequentar as praças. Então, mas essa lei que você acabou de citar, é importante que ela seja falada, sabe, Eric? Porque nós estamos tendo um confronto nos faróis. Então, a lei do artista não permite... Vamos esclarecer isso, tá certo? Vamos. É importante. Para quem não saiba, a lei do artista de rua foi criada, muito estimulada pelo Douglas Bunder, que é um grande artista de rua aqui da cidade. A ideia veio do Conselho de Cultura e foi para o prefeito Auríquio, que mandou para a Câmara e foi aprovado. Ok. Mas a lei não permite que você utilize os espaços semafóricos, que é o tempo do semáforo, e a faixa de pedestre. Mas está usando. Sim, a lei não permite que você ultrapasse 65 decibéis para não incomodar as pessoas no seu entorno. E a lei não permite que você fique que você estabeleça, por exemplo, todos os dias no mesmo horário, no mesmo local. A lei ela foi regulamentada para que os artistas possam utilizar os passeios públicos, as praças, trabalhar os parques, livremente, à vontade. Entende? Regulamentados. Exato. O que a gente precisa de uma fiscalização... Eles se cadastram? Não, não é necessário. Tá. O que a gente precisa de uma fiscalização nos espaços semafóricos, nas faixas de pedestre. Porque está uma bagunça. Exato. Está uma bagunça e a cultura está levando a culpa. Tá certo? Porque quando você vê, há uma misturada, né? Entre o artista, o garoto que está vendendo um chocolate, o outro que está pedindo. Isso bagunçou na cidade. É verdade. Eu acho que a gente precisa entender isso direito e como estabelecer isso. Entendi. Ô, Eric, agora, depois eu vou voltar aqui, porque tem muita gente aqui para a gente agradecer, para falar com você. Eu sou defensor, faz tempo, que nós precisamos ter uma casa de cultura. Ah, eu também. Um centro cultural. Vamos falar um centro cultural. Prefeito, um centro cultural. A gente precisa de um centro cultural. E eu dou o endereço. endereço. Olha, eu acho sensacional. Eu acho que ele já existe. Vamos ver se a gente concorda. Vamos lá. Você tem o Chico Mendes. Aí você em frente tem uma área que é da Magnesita vendendo. Aquela é uma chácara. Sei. Eu acho que a prefeitura tem que adquirir aquele espaço, fazer uma ligação Chico Mendes com essa casa, centralizar ali todas as atividades, porque aonde nós estamos, nós temos muito problema com trânsito, principalmente os espaços da Goiás. Traria mais para o bairro, de frente com o Chico Mendes, que é extremamente movimentado, faria uma ligação por cima, eu colocaria ali. Boa ideia. Eu acho que nós praticamente... Mas você é a favor? Eu sou a favor. Porque São Paulo tem, né? Eu sou a favor. Mas eu acho que pode ser que tenha uma forma, na minha opinião, um pouco mais simples e mais barata. Qual que é? Nós temos a Pinacoteca, a Fundação Promemória, a Biblioteca, o Ateliê Pedagógico, o Santos Dumont e aquele auditório pequenininho, todo ali na praça da Fundação Promemória. Tá. Eu acho que uma pequena reforma e adequação ali, a gente tem um centro cultural praticamente pronto. No tamanho? Praticamente pronto. Porque a circulação seria grande. Eu acho. Porque você vai unificar. Pronto. Acho que ali, onde está o ateliê pedagógico, é possível uma reforma, ampliando aquilo. A gente já tem um teatro do lado, na mesma praça, está tudo interligado. Aí você estimularia a visita da Pinacoteca Municipal. A gente tem um espaço em cima da biblioteca que eu acho subutilizado. A gente tem aquele pequeno auditório que fica no fundo da biblioteca, que está fechado, é um auditório para 60 lugares, que está novinho, que eu acho que ele pode ser utilizado. Enfim, eu acho que você ali viu, a gente poderia... Você concorda com o projeto, a gente só está discutindo localidade. Eu falei uma, você falou outra. Agora, na biblioteca, lá onde ela está, a biblioteca nós temos duas. Nós temos a da Avenida Goiás e a da Rua Boa Vista. Exato. A da Rua Boa Vista, eu eliminaria, vou dizer, centralizaria tudo na Avenida Goiás. Mas cabe? Cabe. E lá sabe o que eu faria? O quê? Uma biblioteca digital. Pô, legal. Na Rua Boa Vista. Boa ideia. Do jeito que tá, não dá para ficar. Legal. Não dá para ficar. Eu acho uma boa ideia. Eu faria a biblioteca digital. O mundo hoje, os próximos 20 anos, Eric, eu tô fora de cena.
Eu já trabalho com isso aqui capengando. Mas os próximos 20 próximos A anos... molecada já nasce assim. Mas já nasce assim, perfeitamente. Ele não chora mais. Ele fala computador, celular, tablet. Ele não chora mais. Ele já nasce usando isso aqui. Então nós temos que avançar. Eu acho que uma biblioteca digital e aquela que está lá em cima na Rua Boa Vista soma aqui na Goiás. Eu acho legal. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente precisa de uma reforma, são uma projetos. mas eu acho que é possível. Eu espero que todos que estão nos assistindo tenham essa noção do que a gente está fazendo aqui, conversando com o Eric, que é um cara extremamente inteligente e que na área da cultura ele desenvolve isso no seu dia a dia. Então ele sabe o que a gente está falando, eu também entendo o que ele está falando e o que nós queremos é que São Caetano entre na rota cultural. E essas atuações que vai fazer isso. Uma Casa da Cultura, ou de Cultura, uma biblioteca digital, tá certo? Concordo. Isso vai somar, né, com esses outros projetos que você citou aqui. Olha, o Edson Biasi, agradecemos, boa noite, prestigiando o programa junto com a minha esposa Márcia. Olha aí, Eric, Obrigado, que maravilha, Edson. né? O Getúlio Filho, mais uma vez, Eric é monstro. Sobretudo, aprendo muito com ele, com esse menino. Te chamou de garoto, hein? Olha. Ó, o André Giovanetti, boa noite. Sempre trazendo assuntos importantes, valorizando. Obrigado, aí. Ó, Natasha Sepulveda, Alessandra Vieira, a Kessia Lira, prestigiando a gente aqui. Obrigado, Kessia. Márcio Calzines, Luana Marinho, André Giovanetti, Edson Biasi, já falei, Rosa Maria Tavares, Iliomar da Ronque, Olha. Marcelo Alves da Silva, Karine Varane, Fernanda Botelho, Rony Ribeiro, Devanço Souza. Tem que agradecer esse povo todo que está prestigiando a gente. Gilberto Sante, Rodrigo Cócoa, Letícia Souza, Natasha Sepulveda, Lindinalvo Félix, Letícia Souza. Olha que sensacional. Vai vendo aí, Eric. Lindinaldo Félix, grande Lino, né, da Vila São José, sabe? O Lino da da Adega. o Lino da Adega. Inclusive, a gente é legal, porque ele é casado com a da Guia. Isso. E recentemente eles fizeram uma festa lá, não me chamaram. Pô, Pera, mas chamaram a minha filha. Ah, então já... Não, mas peraí, eu queria estar lá, né? Pô, não me chamou, Lino, só para trabalhar não dá, né? Acho que era aniversário da Guia. Obrigado, viu, Lino? Obrigado, Guia, pelo carinho com a minha filha Sâmara. O Giacomo Escabora, Roberta Pereira, Michel Menezes, Lia Andrade, já falamos, né? O Rodrigo Tesi, o Getúlio, Marcos Laerte, a Alessandra Valeriano, Irani Bortoleto, Moacir Souza, Leide Jane Moura, Miraci Costa, Pastorim, olha o Pastor Kinge e o Antônio Carlos, olha aí. Marcos Laerte, meu pai. Beijo, pai. É mesmo? É meu pai. Sensacional, prestigiado, maravilha. Lindinalvo Félix, ó, pegaram no ponto. A cidade necessita de uma casa de cultura, olha aí, ó. Concordo. Quer falar para ele? Concordo, ele não. Debatemos aqui sobre. Sem dúvida. Silvano Manuel, Eric, você pretende sair candidato a vereador? Boa! Silvano, convite não falta, vou ser sincero, mas eu acho que não é meu perfil. Eu gosto de cultura, meu negócio é trabalhar pela cultura, eu acredito que não é o meu perfil, sinceramente. Esses caras fazem umas coisas que eu ia ficar louco, eu ia sair xingando todo mundo, eu acho que não é meu perfil, não. O Eric colocou aqui que esse mundo cultural, a pessoa é mais leve. O mundo político, as pessoas são mais pesadas. Né? Ah, vocês têm ali uma diplomacia que às vezes eu não consigo, eu tenho que relaxar. Mas isso é descartado ou pode pensar? Ah, eu não vou descartar nada, né? Nada, isso. Nunca não existe, né? Não vou descartar nada, mas sinceramente não é meu objetivo. Não é. Tá certo. Atílio Santarelli, Adílio Inácio, Carlos Martiniano, Márcia Quezado, Elvis Risse, Elaine Felício, Línia Bergamo, Wagner Mendonça, Silvano Manuel e o Sócrates Jesus. Legal. Aqui tem a Natasha, Natasha Sepulveda trabalha comigo todo dia. Essa Rapaz, mulher... Eu tenho um respeito pela essa família. Eu aguento ela todo dia. Não, mas você aguenta ela porque marido dela ela vai te pro cobra céu. demais. Anderson Passador, você vai pro céu. É mesmo, Não, mas grande... porque ela é uma guerreira. Não, grande parceira, trabalhadora, guerreira, das nossas, sabe? É de boi, não para, dia a dia, é bem legal.
Ô Eric, hoje a gente não tem jeito, porque a cultura ela está atrelada à política, né? O político ele é formador de opinião, ele é espelho e ao mesmo tempo ele também é xingado. E na cultura não é diferente, tá certo? De vez em quando a gente vê um artista, a gente vê... O cara fala um absurdo, Fátima Bernardes, né? Passou por isso, né? É duro, tá certo? E como é que você vê hoje o governo Bolsonaro? É importante a sua opinião. Eu acho que o governo Bolsonaro é equivocado, está equivocado, essa é a minha opinião. E você torce para mudar? Eu não entendo Penso, a minha opinião é a seguinte, nós estávamos e estamos num momento de conciliação, não de embate. É a minha opinião. Eu não acho que a gente está num momento de embate. Penso que do jeito que estava não dava mais, não sou a favor da continuidade daquilo, mas entendo que a gente precisava de um momento de conciliação. A gente vinha Não criar mais. Não, exato. Eu acho que esse embate, eu acho que o extremismo, esse radicalismo, ele não é salutar. Eu não entendo onde pode ser salutar esse radicalismo, esse momento do embate. Eu não concordo. Você se coloca como uma pessoa conservadora, Eric? Conservadora? Acho que não. Não. Mas não. Então me fala sobre a ideologia de gênero. Sobre a ideologia de gênero. Você é a favor, contra essa discussão? Não, eu sou a favor. Eu acho que Você acha que tem que abrir o leque? Eu acho que ela tem a liberdade dela. Eu acho que você tem sua liberdade, você tem que exercer seu livre-arbítrio. Eu tenho que exercer meu livre-arbítrio. Mas isso na escola também? Contanto que eu respeite o próximo, contanto que eu me respeite, contanto que eu respeite as leis estabelecidas, Você está acompanhando a cultura e educação aí, né? Sim. Uma mescla. Do chamamento do governo federal, que ele está falando do plano de educação para 2020, você reparou a roupagem que eles estão apresentando? É bom reparar. Poxa, vou ver. Que a gente, desde quando isso é recente? Começou faz aí umas 2 semanas. O que eu percebo? Talvez eu esteja equivocado, não estou afirmando, Sim. Mas quando ele apresenta, ele está mostrando muito o pessoal fardado. E a farda é o uniforme. Talvez venha aí um plano vocacionado para isso. As crianças ter que usar aí uma roupagem que a gente viu isso em 64, então, em 70. Eu estou afirmando, pelo amor de Deus, eu estou analisando a propaganda. Sim, ok. Eu acho que a gente precisa sim entender melhor e conversar, debater e melhorar essa situação. Não dá para professor ficar apanhando em sala de aula, não dá para professor ficar passando pelo que passa. Concordo com isso. Mas eu discordo completamente nesse, por exemplo, isso é o que você está me dizendo, não tenho certeza. Mas eu quero que você repare. Ok. Plano de educação, inclusive, eles estão chamando a atenção para os prefeitos das cidades. Eu discordo dessa ideia, digamos assim, dessa militarização, eu não concordo com isso. Eu acho que nós tivemos um problema muito complicado, o do golpe de 64, nós tivemos o AI-5 no dia 13 de dezembro de 68, que foi um absurdo, que é lamentável. Nós tivemos um tremendo hiato. Basta você conversar e estudar um pouco sobre os avanços e a cultura nos anos 70, você vai ver que a gente teve um hiato disso. Então eu acho que não foi um plano, não foi um período salutar, eu discordo. E entendo que o retorno disso seja um retrocesso. Eu sei que as pessoas discordam, eu sei que as pessoas vão dizer que a cultura é tudo. Gente, eu não concordo com isso. Mas você não acha, Respeito a Eric, liberdade aí eu vou de fazer cada um. uma pergunta somando com esse embate Bolsonaro e Rede Globo. A Globo não está apelando? Ou você não vê dessa maneira? Eu acho que a Globo está sabe o que na minha opinião, tá? A Globo pega a Paola Oliveira. Eu não defendo a Globo. Você viu a Paola Oliveira? Eu não estou defendendo a Globo, apesar de ter trabalhado lá, ter tido um convite muito legal o ano passado e o ano retrasado e ter realizado 2 trabalhos em assistência de direção lá. Não defendo a emissora. Penso que ela está também exagerando. Como eu acabei de dizer alguns minutos atrás, para mim o radicalismo não leva a nada, seja de que lado for. Porque toda a mulher, no meu ponto de vista, ela está achando que a Paola Oliveira está certa no que está fazendo. Então, está certa no que está fazendo? Em qual sentido? Não, a roupagem,
Você vê, ela está protegendo bandido, matador. É complicado isso, porque isso na mente dos jovens... Ah, entendi o que você está falando agora. Você está falando no sentido do contexto da novela e não ela como mulher, como... No contexto da novela, não. Como mulher, pelo amor de Deus. Eu acho que a Paola merece todo o nosso respeito. Ela está trabalhando. Eu não... Mas eu acho que está uma massificação na cabeça do nosso jovem, porque eu sou formado, você é formado, a gente não se envolve nessa formação. Mas o nosso jovem, quando ele vê, né, como aquela Ágata, né, ela é uma jovem assassina. É pesado isso, né? Mas isso não é histórico? Se a gente for pensar nisso, Shakespeare nasceu em 1576, morreu em 1616 com 52 anos. Olha quanto tempo, mais de 450 anos atrás. Ele escreveu 39 peças. Lê os espetáculos do Shakespeare. Eram umas tragédias. E estamos aqui, a humanidade avançou. É considerado o autor do milênio. Não sei, deixo aqui a dúvida. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas deixo aqui uma dúvida para a gente. Se nós pegarmos grandes autores, como ele que foi considerado o autor do milênio, lê um espetáculo dele, isso eram grandes tragédias. Érica, mas você... Érica, olha, você vê, quando eu falo da Globo, você vê, ele pega a Paola, que é uma profissional extremamente conhecida. Sim. Aí pega aquele outro, o ator lá, eu esqueço o nome dele, bonitão, rapaz, ele até faz Muay Thai. E ele está fazendo um papel que, depois de uma certa idade, depois de casado, com filha e tudo, aí ele se apresenta como homossexual. Isso é pesado. Porra, isso é duro para a sociedade, porque isso é um trabalho. Mas isso não acontece? Acontece? Eu não sei. Ah, Gilberto, lógico que acontece. Pô, muito pesado. Você entendeu, velho? Que eu não sei. É pesado para ser mostrado, você entendeu? É isso que eu quero dizer. Porque isso entra dentro da minha casa. É uma invasão. Ué, mas você tem a opção de mudar de canal, de não ligar a TV. Mas eu queria você. Mas se eu pago por aquilo, eu quero ter a opção também de assistir a Rede Globo. Mas não nessa linha. Eu não entendo. Pô, sei lá, rapaz. Se a maioria das pessoas não assistirem a Globo, ela não vai fazer isso, não é? Não depende da gente. Não está na sua mão, não está na minha mão. Sei lá, eu entendo. Rapaz, é difícil isso, viu, Eric? É duro, rapaz. Não, a gente está conversando uma coisa. Não, batendo papo. Quando a Daniela Mercury falou aquilo, recentemente no The Voice, o Lulu Santos, ele não faz, por exemplo, é isso que eu não entendo, ele não faz um elogio. Se a moça fizer uma boa apresentação, o rapaz fizer uma boa apresentação, ele parar para elogiar o pai e a mãe. Mas ele parou quando a moça fez uma boa apresentação e ela tem uma namorada, é uma companheira, aí ele parou o programa para dizer que ele é do mesmo caminho. Aí, sabe, eu acho que essas aberrações que não deveriam acontecer. Mas será que isso não é um reflexo do momento que a gente está vivendo, desse embate? Será que é por isso que eu discordo deste momento, desta forma? Entendi. Você acha que até aí é uma provocação? Eu acho que não só... Muitas coisas do que o nosso presidente, apesar de eu não concordar, ele é meu presidente, muitas coisas do que o nosso presidente faz, que foi? Não, o tempo aqui, até me assustei. Eu discordo desses embates, eu acho que isso é reflexo, acho que são os reflexos, e é por isso que eu sou absolutamente contra esse embate. Eu não entendo onde nós vamos chegar com isso. Eu também não sei. Você dizer que aqui o Giacomo Scabora, ele fala assim, Eric é um exemplo de pessoa muito preocupado com a cultura da nossa cidade, é um monstro. Ô, Giacomo, obrigado. Sensacional. Ó, Vildine de Santos, Raquel Cristiane Chaves, Cleia Maria Araújo Michel, né? Aí vai. Estou adorando a entrevista. Parabéns. Oh, que legal. Wildner, conhece o Wildner? Dono da Estilos. E eu vou falar aqui porque a Estilos esse cara é sensacional. Vive nos ajudando nas questões culturais. Sensacional. Esse cara é... E o Eric, falar dele é legal porque é de uma educação. É verdade. Você tinha que trazer ele aqui um dia. Vamos trazer. Vamos trazer como comerciante, como a história de São Caetano. História, sem dúvida, sem dúvida. E é um cara educado, né? Você sempre vê ele no equilíbrio. Agora, quando eu me assustei, Eric, você está de brincadeira. Dá uma olhadinha. Sabe quanto tempo que a gente tem para terminar o programa? A gente ficou conversando aqui, 5 minutos. Não, vamos falar um pouco da Matilde então, pelo amor de Deus. Por favor, você pode falar o que você quiser aqui. Eu só quero que vocês saibam que a gente está aqui no estúdio
É uma alegria, uma tranquilidade. Eu vou usar essa frase. É leve essa entrevista. Muito obrigado, Eric. Fica à vontade aqui para falar da Companhia da Matilde. 15 anos, continua a exposição? Isso, a exposição, nós tivemos um ato solene na Câmara Municipal, dia 14 de setembro agora, e teve a abertura da exposição. A exposição está no Salão Nobre da Câmara Municipal. Avenida Goiás 600. Isso, de segunda a sexta, das 8 às 18. Ela está muito legal, uma exposição que tem lá o material, nós temos fotos, figurinos, documentos, adereços e diversos produtos, digamos assim, que a Companhia da Matilde produziu nos seus 15 anos. São 16 espetáculos, 117 atores passaram pela companhia. Nós estamos com 514 apresentações hoje. Logo em seguida do dia 14, no dia 16, na segunda-feira, que foi o dia... Eu estive lá, hein? Isso, o Dia Nacional do Teatro. Nós tivemos 2 apresentações para as escolas municipais. Esse é um ato inédito na Câmara Municipal. Quer dizer, no Salão Nobre, uma exposição de um grupo de teatro, as escolas municipais vieram e assistiram ali no meio, no horário de expediente, uma apresentação de espetáculo teatral. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu acho que mais ações como essa, como a gente estava falando, são ações... Para o museu, levar isso para o museu. Exato. Então, a exposição está lá até o dia 28 e estamos negociando. E foi muito legal porque a receptividade, como você disse, foi muito boa das pessoas. Adorei. E a gente já tem convite para outros lugares. Eu estou fechando, a gente divulga em breve. Não dá para levar para o museu? Então, no museu acho que não cabe. Tá. Ela é muito grande, você viu? Ela está grande no salão. Sim. Vai até que dia? Até dia 28 agora. Olha, pessoal, tem que ir lá prestigiar, tem que ir lá ver pessoalmente o que ele está falando. E uma coisa que é legal... Eu fiquei com aquelas fotos ali, eu fiquei com aquilo na mente. Rapaz. A Companhia da Matilde nasceu em São Caetano, sempre produziu os espetáculos aqui. E muita gente foi à exposição e viram lá atores como Caco Ciocler, como Ailton Graça, como Flávio Tolesani, que são grandes atores que estão, por exemplo, nessas novelas que a gente está conversando. E as pessoas, como assim? São atores que trabalharam conosco. Esses atores vieram a São Caetano, ficaram aqui, trabalharam conosco. As produções foram todas criadas, produzidas, executadas aqui na cidade. Por quê? Porque o movimento economia local, porque estimula a economia criativa do município. Isso para a gente é muito importante. Então é muito legal vocês visitarem, porque a história da Companhia da Matilde, eu acho que infelizmente, e isso, infelizmente é um pouco daquele ditado que santo de casa não faz milagre. Aí as pessoas aparecem lá e falam, nossa, vocês fizeram tudo isso? Sim, nós fizemos tudo isso em São Caetano. Infelizmente, nós precisamos de uma lei de incentivo fiscal ou de um Vale Cultura, como a gente conversou aqui, mas nós conseguimos através de leis federais, de leis estaduais, do PROAC... E eu queria falar com você sobre a lei Rouanet, mas não deu. Olha que rapidinho, velho. Olha aqui, ó. Rinaldo Silvério, Marta Levachim, o Etinho, né? Honorato, Flávio Paulino, esse cara sensacional. Ator, hein? Ator, gente nossa. Perfeitamente. Tem uma história bonita dele, e sem contar a tradição, né? Danilo Barreto Oliveira, sou fã, admiro muito a TV Progresso. Aldo Simeonato Filho, abraço Gilberto, Ed e Eric, parabéns pelo programa. Legal. Não dá para continuar, Eric. Faz aí as suas coisas. Fica à vontade, por favor. Bom, Companhia da Matilde, a gente tem as redes sociais, página no Facebook, Universo Cultural da Matilde, ou Cia da Matilde, nós temos as 2 páginas. No Instagram, Cia da Matilde. Sábado e domingo agora nós estamos em Ribeirão Preto, no Sesc Ribeirão Preto, com o espetáculo A Megerinha, voltado para o público infantil. 19 e 20 de outubro nós estamos no Sesc Presidente Prudente. Enfim, a gente continua circulando, a gente mais viaja do que faz em São Caetano, infelizmente, porque eu acho que faltam programas e projetos para os artistas daqui, e isso é só um alerta. E, enfim, é isso. Pô, Gilberto, te agradeço. Foi super tranquilo. O tempo voou. Quando você falou 1 hora, eu falei, nossa, será que não é muito? Mas, de fato, você me avisou. Você falou, não, vai ser rapidinho. E voou. Sensacional. O programa São Caetano em Pauta está uma maravilha. Legal. Vem com novidades aí na sequência. O Michel Santos nos acompanhando, falando que aqui tem 2 grandes amigos. Obrigado, Michel, pelo carinho, entre tantos outros. Mas a gente vai responder, eu tenho certeza que o Eric também vai entrar nos links e vai responder. Eu quero agradecer demais, pessoal. A audiência só cresce a cada programa. E
o nível dos entrevistados com o nível de quem nos assiste, que faz esse crescimento. Então, olha, pessoal, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês para a gente transcorrer a semana aí sempre com muita paz, com muita saúde. Tá certo, pessoal? Ed, obrigado. Carol, obrigado. Eric, só gratidão. Boa noite, pessoal. Um abraço. Até quarta. Tchau, tchau.